Hoje eu quero falar um assunto importante. Os desigrejados, assim que eles chamam quem está fora da igreja. Quando você encontra um crente, um religioso, a primeira coisa que ele te pergunta é qual é a igreja que você está indo. Qual o templo que você está frequentando. E a segunda pergunta é se você é dizimista. Na primeira pergunta, se você responde que não está frequentando igreja nenhuma, ele não vai concordar com você. Ele vai dizer que você precisa frequentar um templo. Você sozinho, você é um candidato para ser um apóstata. Você faz parte de um corpo, que um dedo, uma mão não vive sozinho. É um conjunto. Agora, isso daí é a opinião deles. Qual é a opinião de Cristo? O que fala o Messias a respeito de você ir a um local para adorar, para dar o dízimo, para rezar, para orar? O que diz as Escrituras? O que diz o próprio Messias? Então vamos ler lá em João 4, no Evangelho de João 4, 23. João 4, capítulo 26. Vamos lá. Aqui, o pano de fundo é que ele encontrou uma mulher samaritana e ela perguntou onde ela deve orar. Porque seus pais, onde ela deve adorar. Porque seus pais adoravam aqui e ali, e uns diziam que era para adorar em Jerusalém. Onde que é o local certo para fazer adoração, para buscar a Deus. Aí lá no versículo 23, o Messias fala assim. Vamos ler o 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. No 24, Deus é espírito. Importa que o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele está sendo bem claro que não importa o local. Importa que você o adore em espírito e em verdade. Agora, você já sabe a verdade. Você quer ir num templo? Vai. Você quer ir frequentar uma igreja? Frequenta. Mas saiba que você pode adorá-lo em qualquer lugar. Você pode buscá-lo em qualquer lugar. Sendo em espírito e em verdade, o Pai te recebe. A outra pergunta é se você é um dizimista. Quando você fala que não é dizimista, aí a coisa fica ruim. Eles falam principalmente o que diz lá em Malaquias 3:10. Que lá em Malaquias manda trazer os dízimos na casa do tesouro, na igreja. Se você não está fazendo isso, você está roubando a Deus. Olha que palavra pesada. Roubando a Deus.
Malaquias 3:10 é um livro escrito para um povo judeu, não é para um povo que vive na graça. O judeu vivia na lei. Ele tinha sim que dar o dízimo. Mas e o povo da graça? Os ensinamentos do apóstolo Paulo diz bem claro, trazer as ofertas. Ele não falou trazer as ofertas, os dízimos e as ofertas. Quem dá oferta com coração, Deus se agrada. E o dízimo? O dízimo é da antiga aliança. Se você quiser dar o dízimo, problema seu. Mas se você der o dízimo em cima daquela maldição que está lançada, que se você não der, você vai ser amaldiçoado lá em Malaquias, é complicado, porque você está negando a cruz. Porque lá em Gálatas 3:13, deixa eu ver se eu acho aqui, Gálatas 3:13. Gálatas 3, espera um pouquinho. Gálatas 3:13. Vamos lá, 3:13. Lá em Gálatas 3:13. Vamos ver se é aqui mesmo. Ah, tá lá. O 12, vamos ler o 12. Gálatas 3:12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, como é que você, não dando dinheiro, você vai ser amaldiçoado, o devorador vai ser solto na sua vida? O dinheiro vale mais do que o madeiro, a cruz? É para pensar. Vou te contar uma história, uma ilustração. Um homem está indo levar o dízimo para a igreja. Ele só tem aquele dinheiro. No meio do caminho, ele encontra um pobre necessitado. A pessoa está passando fome, passando uma terrível necessidade. Agora eu pergunto, se você fosse esse homem, ou essa mulher, claro, você daria o dízimo para essa pessoa se alimentar, ver suprir sua necessidade, ou você daria o dízimo para o pastor na igreja? Muitos pastores falam que você tem que dar o dízimo lá na igreja, não pode desviar. Mas e o Messias, o Mestre? O que ele faria? Ele várias vezes confrontou a lei. A lei dizia para não trabalhar no sábado, ele confrontou, trabalhou, curando. E ele falou que o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Então a lei falava que você não podia fazer nada no sábado. E confrontou isso. E no dinheiro, a lei falava para dar os dízimos lá para os judeus lá tomar conta do templo. Me faltou agora as pessoas que recebiam lá o dízimo, lá no templo. Os levitas, dá para entregar lá. Será que Jesus
Ajudaria esse pobre ou levaria lá o dízimo? É complicado, fica para você pensar. Eu sei que eu faria. Não estou dizendo que você não tem que ajudar, não. Você tem que, se você vai numa denominação, você aceita, gosta de ir lá, crê nos que estão falando, estão pregando a palavra verdadeira, você pode ajudar. Ajuda como Paulo disse, trazer as ofertas segundo o que propôs o seu coração. Não tem problema nenhum. Mas te obrigar a uma quantia e dizer ainda que você vai ser amaldiçoado, o devorador vai ser solto, eu não concordo. Então, medita, pensa bem no que você vai fazer, no que você está fazendo.